Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal, hoje dia 25 de agosto, quinta-feira. Hoje começa o julgamento do impeachment na sua fase final, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Também a confiança do comércio que disparou nos dados de julho para agosto. A gente também vai comentar sobre a possível ruptura do PSDB com o governo, o PSDB ameaçando romper com o governo, e o Senado aprovando a DRU. Na parte internacional, muita expectativa em torno da fala da Yellen nos simpósios de Jackson Hole, está provocando uma queda em todos os mercados. Na parte de empresas, a gente vai comentar sobre a CVM liberando a venda da BR Distribuidora, também da Vale, com a Samarco buscando alternativas para a dívida, além do pacote de concessões que deve ser anunciado ainda em setembro. Mas tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, bem-vindos de volta, começando pela parte internacional, macro. A gente teve PIB da Espanha com alta de 0,8%, veio acima da prévia de 0,7%. Mas, de qualquer forma, um dos indicadores que está mais impactando hoje pela manhã as bolsas é o índice de confiança das empresas na Alemanha, o IFO, que passou de 108,3 em julho para 106,2 em agosto. A expectativa do mercado não era nem de queda, era de uma alta para 108,5. Então as bolsas da Europa que já estão um pouco desconfiadas, estão um pouco cautelosas por conta da fala da Yellen amanhã no simpósio de Jackson Hole, estão recuando um pouquinho mais forte ainda por conta desse indicador pior do que o esperado na maior economia da região. Além das bolsas da Europa, os futuros de Nova York eles recuam também, cerca de 0,25, e as bolsas na Ásia elas fecharam em queda, aguardando o discurso da Yellen. Só lembrando que a Yellen pode sinalizar que ainda deve subir juros, pode subir juros nesse ano de 2016. Isso provocaria uma aversão maior a risco e um fluxo de capital maior para lá. Comentando a parte doméstica, a gente teve hoje pela manhã o início do julgamento do impeachment. Ele deve terminar, a expectativa é que termine entre a madrugada de terça e quarta-feira. O Planalto está tentando acelerar ao máximo esse processo para agilizar o começo do novo governo. Lembrando que são necessários 54 votos para concluir o processo, e para a presidente Dilma conseguir uma reversão, ela precisaria de 28 votos. O placar do Grupo do Estado, por enquanto, é que são 49 contra, 18 a favor, de um total de 81, então ainda faltam muitos se colocarem. A gente também teve de destaque hoje pela manhã a confiança do comércio, que teve uma forte alta, subiu 7,2 pontos em julho para agosto, sendo que o índice de expectativa subiu 8,2 e o de situação atual subiu 5,9. A distância entre o índice de situação atual e o de expectativas está em torno de 21 pontos, então a gente vê que muito da melhora na confiança do comércio continua por conta da perspectiva de melhora futura, não ainda muito do presente, mas de qualquer forma a situação atual está melhorando nos indicadores de confiança. A gente está vendo um avanço positivo. Ontem a gente teve confiança do consumidor, que também avançou positivamente, com certa força, não tanto quanto a do comércio. Outro destaque grande nos jornais hoje pela manhã fica com o PSDB ameaçando romper com o governo. Então eles estão divergindo bastante na questão do ajuste fiscal, falando que o governo está cedendo muito e o PSDB está ameaçando partir para a independência. Então não fica exatamente na base, poderia votar em diversos projetos, mas seria um partido independente. Segundo o painel da Folha, o cabo de guerra sobre os reajustes salariais não vai ser capaz de fazer com que esse rompimento se concretize, mas se não conseguirem passar a PEC do teto de gastos, aí sim o PSDB diz que não tem por que continuar no barco. E um último destaque na parte doméstica macro, fica com ontem para hoje, basicamente, o Senado aprovando até 2023 a recriação da DRU, a desvinculação de receitas da União. A proposta, então, segue para a promulgação do Congresso Nacional. Em contrapartida, para isso, o Senado teve que aprovar também o aumento do reajuste gradativo do salário do Defensor Público Geral da União. Vou passar agora para a Bruna com os destaques das empresas. Com você, Bruna. Fala, pessoal. Bom dia. Vamos começar aqui, então, com Petrobras. A empresa teve ontem sinal verde da CVM para vender a BR Distribuidora conforme os planos originais da empresa, ou seja, não oferecendo aos minoritários ações da BR antes de fechar a venda com algum sócio privado. Com essa etapa vencida, a Petrobras pretende dar largada aí no processo de venda da BR
em até 10 dias, de acordo com o valor, na verdade, aproximadamente 10 dias. E, bom, notícia positiva para a empresa, já que ter que oferecer as ações para os minoritários provavelmente dificultaria um pouco a negociação de venda. Passando para o setor de incorporadoras. O STJ decidiu ontem à tarde que as incorporadoras podem transferir ao consumidor a obrigação de pagar a corretagem pela compra de imóveis. No entanto, eles julgaram que a cobrança vinculada da taxa de serviço de assessoria técnica imobiliária, a SAT, é abusiva. Bom, mas de qualquer forma, uma notícia positiva para o setor, já que, de acordo com um estudo aqui pela FIP, esse valor de corretagem resultaria em algo entre 4 a 8 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Então, as empresas deixam de ter que arcar com um passivo bilionário aí nos próximos anos. Passando para a Vale. Samarco pretende buscar autorização para mudar os termos de 2,2 bilhões em bônus ou fazer uma troca de títulos. E atualmente ela está procurando algum agente para auxiliar a contatar e sondar os detentores de bônus e para achar potenciais alternativas aí para a dívida dela. Além disso, a NTT aprovou ontem um reajuste de 12,29% nas tarifas na estrada de ferro de Vitória, em Minas Gerais, que é administrada pela Vale. Passando para concessões. O Michel Temer pretende fazer um anúncio do pacote de concessões 2 semanas depois que o impeachment for aprovado, caso ele seja aprovado. Entre as licitações que vão estar dentro desse pacote, tem algumas áreas do pré-sal, e a novidade é tendo a Caixa como financiadora, além do BNDES. E, bom, além dessas áreas do pré-sal, a gente também vai ter alguns ativos de energia, também vamos ter portos, concessões de aeroportos e também de ferrovias. Por fim, passando para a JHSF, o Conselho de Administração da empresa aprovou ontem a contratação de um empréstimo no valor de 16 milhões de dólares, com o fundo Advanced Hedge Fund. E esse financiamento tem vencimento agora em agosto de 2021, com taxa de juros de 6% ao ano paga semestralmente. E por hoje é só, pessoal. Bom dia. Muito obrigado, Bruna. Vamos terminando então nossa reunião matinal falando do fluxo, que ontem os locais terminaram o dia net compradores cerca de 5,9 milhões. Destaque na compra para Cielo, Vale 5 e Petro 4, na venda para Itaú, VEG e nas duas pontas para BRF. E os destaques da nossa mesa BTC ontem ficaram com Cyrela, Fibra, Vale 5, Uzi Minas e Petro 4. A gente vai ficando por aqui, a gente ainda vai ter hoje o anúncio do Caged, e o Caged deve apresentar uma destruição de cerca de 90 mil postos de trabalho no mês de julho, então destaque ficar atento a esse número que vai ser divulgado no período da tarde. Amanhã a gente volta aqui com mais reunião matinal, espero que tenha sido muito bom para vocês. Até mais, pessoal!